Capítulo 41. O homem superior, ao ouvir sobre o caminho, esforça-se para poder realizá-lo. O homem mediano, ao ouvir sobre o caminho, às vezes o resguarda, às vezes o perde. O homem inferior, ao ouvir sobre o caminho, trata-o às gargalhadas. Se não fosse tratado às gargalhadas, não seria suficiente para ser o caminho. Por isso, as seguintes palavras sugerem: a iluminação do caminho é como se fosse a obscuridade. O avanço do caminho é como se fosse o retrocesso. As planícies do caminho são como se fossem iguais. A virtude superior é como se fosse o comum. A grande brancura é como se fosse o sujo. A virtude ampla é como se fosse insuficiente. Construir a virtude é como se fosse roubar. A consistência verdadeira é como se fosse o instável. O grande quadrado não tem ângulos. O grande recipiente conclui-se tarde. O grande som carece de ruído. A grande imagem não tem forma. O caminho é invisível e não tem nome. Assim, apenas o caminho é bom em auxiliar e concluir. Capítulo 42. O caminho gera o 1. O 1 gera o 2. O 2 gera o 3. O 3 gera os 10.000 seres. Os 10.000 seres se cobrem com o obscuro e abraçam o claro, e se harmonizam através do esplêndido sopro. O que os homens detestam são os órfãos, os carentes e os indignos, mas é assim que os reis e príncipes se denominam. Por isso, as coisas, ao serem diminuídas, irão aumentar. Aumentadas, irão diminuir. O que os homens ensinaram, eu também ensino com o mesmo sentido. Os rígidos troncos não merecerão a sua morte. Eu irei utilizar isto como pai do ensinamento. Capítulo 43. Sobre o céu. O mais suave cavalga sobre o mais duro sobre o céu. A não existência pode penetrar no sem espaço. Por isso, conheço o benefício da não ação, o ensinamento da não palavra, o benefício da não ação. Sob o céu, são poucos que os alcançam. Capítulo 44. A fama ou o corpo? O que mais se ama? O corpo ou a riqueza? O que vale mais? Ganhar ou perder? O que mais adoece? Por isso, o excesso de desejo causará um grande desgaste, e o excesso de acúmulos causará uma morte rica. Quem sabe se contentar, não se humilha. Quem sabe se conter, não irá se exaurir. Sendo assim, poderá viver longamente. Capítulo 45. A suprema conclusão parece incompleta. Sua utilização não danifica. A suprema abundância parece vazia. Sua utilização não esgota. A suprema retidão parece tortuosa. A suprema habilidade parece canhestra. A suprema eloquência parece tartamudear. O movimento vence o frio. A quietude vence o calor. A transparência e a quietude atuam governando sob o céu.